Não está? Okay. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a nossa identidade em Cristo. Nossa identidade em Cristo. E isso tem a ver com quem somos, né? Tem a ver com ou de onde viemos. São perguntas que todos nós fazemos em algum momento da nossa vida. A gente necessita encontrar respostas a essas perguntas. A gente tem ouvido pregações aqui na igreja relacionado a essa questão de identidade em Cristo. E por que a gente tem falado e tem pregado sobre isso? Porque isso é muito importante, tem a ver com o sentido da nossa vida, tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com aquilo que dá razão ao nosso viver. E a gente tem vivido uma geração que a gente tem ouvido falar muito de crise de identidade. Nossa geração é uma geração em crise, né? Alguns estão em crise, alguns já passaram por essa crise de identidade, ou em algum momento da nossa vida a gente vai passar por essa questão, e é uma verdade, é uma realidade. Não sei se você tem vivido isso na sua vida, mas é algo para você pensar, e essa palavra de Deus para nós é nesse sentido. Vivemos uma geração que sofre com crise de identidade, existe um problema sério relacionado a isso, e o maior problema relacionado a isso é que as pessoas que estão em crise de identidade procuram ajuda e falam com outras pessoas que também estão em crise. Buscam um especialista, buscam um amigo, buscam alguém para a pessoa ajudar você a se encontrar. Isso é muito sério, quando você procura alguém que também está em crise, porque aí não tem solução esse problema, não tem por onde a gente encontrar solução. A verdade é que até mesmo aquelas pessoas que têm, claro, a sua identidade em Cristo, não pode ajudar o outro que está em crise. Se alguém tem a clareza da sua identidade, se alguém vai até você e pede para você ajudar, ainda assim, não tem como você ajudar essa pessoa, porque a única maneira que você pode fazer é levar essa pessoa até Cristo, e aí Cristo vai ajudar essa pessoa a se encontrar, a se entender, né? O pastor Lima pregou sobre isso no sábado passado, e ele falou sobre exatamente essa questão de que tudo começa em Cristo, era o tema da mensagem, e ele falou sobre isso, que a gente encontra a nossa identidade, o nosso significado em Jesus. Eu vi uma ilustração que era mais ou menos assim, está vendo aqui esse smartphone? Imagine que um homem da caverna entrasse numa máquina do tempo e chegasse até o nosso tempo e encontrasse um aparelhinho desse aqui. O meu é bem simples, não é tão chique igual o seu, mas aqui, ó. Imagine, né? O homem da caverna chegaria, olharia esse aparelho e ele não saberia o que é. Então ele diria assim, quem é você? Da onde você veio? Imagine, não teria como responder. E até mesmo, se você pegasse um outro aparelho igual, e o homem da caverna perguntasse, quem são vocês? De onde vocês vieram? Eles não saberiam, eles não teriam condição de dar a resposta. Não teria como responder essa pergunta. A única forma de você saber, de fato, para que esse aparelho serve, é se você ou conhecesse ou você fosse ao criador desse aparelho e perguntasse para ele qual que era o seu plano, qual que era a sua ideia, qual é o seu propósito para esse aparelho. E bastaria 5 minutos com o criador, ou com o projetador, não sei como que se falaria isso, o idealizador, e você encontraria o significado, o sentido, a identidade desse aparelho. Então, a resposta
a questão que a gente coloca aqui é o seguinte: a solução para a nossa crise está somente em uma pessoa, Deus. Só Ele pode dizer quem somos e qual que é a razão da nossa existência. Isso o pastor Lima falou muito bem na semana passada sobre essa questão. E por quê, gente? Porque nós fomos criados por Ele. Por quê, gente? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Então, se a gente quer entender de onde nós viemos, quem é o nosso Pai, qual o propósito, qual que é o sentido para a nossa vida, a gente vai para o nosso Criador e Ele tem essas respostas para cada um de nós. Eu gosto de uma palavra, a gente está estudando agora o Apocalipse, e lá no Apocalipse, uma das imagens de Jesus é que Ele é um ser que os pés é de latão reluzente. Já leram essa parte lá no Apocalipse? E a gente está estudando sobre isso nas quartas-feiras aqui, e desde já fica o convite para você vir. Nós estamos numa série sobre o Apocalipse nas quartas-feiras, você é o nosso convidado. Pois bem, lá, um dos primeiros estudos, a gente viu Jesus com um ser de latão, que os pés é de latão reluzente. E um dos estudos, os estudiosos, algumas pessoas explicam esse texto dizendo exatamente o seguinte: que por muito tempo latão reluzente era uma espécie de espelho da antiguidade. Eles poliam o latão para que ele servisse de espelho. Então, um latão reluzente nos faz pensar uma coisa interessante sobre Jesus. Se você quer saber quem você é, se prostre aos pés de Jesus e você vai ver o que Ele deseja que você seja. Você vai olhar e vai encontrar em Jesus a sua identidade. Você vai encontrar a resposta, não o que você acha que é. Não, você não vai ver como você se vê, mas aos pés dele, você vai ver como Ele quer que você seja. E é maravilhoso essa palavra, não é? Tem um exemplo na Bíblia muito claro sobre alguém que se prostrava aos pés de Jesus, Maria. Maria está lá no texto de Lucas, capítulo 10, o versículo 38 a seguir. Diz a palavra que Jesus ia na casa de Marta e Maria, né? Essa história que a gente conhece bem, e lá conta a história que Maria ficava sempre aos pés do Senhor Jesus, né? E na história, Marta reclama, você conhece essa história, e Jesus diz: olha, ela escolheu a melhor parte. Eu entendo, assim, para essa reflexão, eu entendo que estar aos pés de Jesus ajudou Maria a descobrir a sua identidade em Cristo, uma identidade que ninguém poderia tomar dela, roubar dela, e por isso ela escolheu a melhor parte, e ninguém pode tirar essa verdade da vida de Maria. O que significa isso? Estar aos pés de Jesus, prostrar aos pés de Jesus, tem a ver com adoração, tem a ver com contemplação, tem a ver com transformação, porque para adorar a Deus, né, esse ato de prostrar-se evoca a ideia de adoração. Adorar a Deus exige de nós a disposição de contemplação. Para adorar, você precisa contemplar. Quando você contempla quem é Cristo, e o que Ele é, o que Ele fez, isso te leva a adorar, e esse movimento te transforma. Então, me torno algo, me torno o quê? Aos pés de Jesus, e na adoração, e na contemplação, me torno aquilo que Jesus deseja que eu seja, porque ali aos pés dele, pelos pés de latão reluzente, eu me enxergo, eu me vejo, e vejo aquilo que Ele deseja que eu seja, né? E eu me encontro nesse ato de adoração diante do Senhor Jesus. Eu gosto de pensar em Cristo nesse processo de identidade, porque a identidade que Jesus estabeleceu sobre Ele, sua identidade era, sobretudo, revelar a identidade do Pai. Ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus veio à terra para trazer o Deus invisível e tornar Ele visível aos homens. O Deus
infinito e trazer para que os finitos pudessem contemplá-lo e entendê-lo. Então Jesus tem como identidade, sobretudo, revelar quem é o Pai para nós. E tem um texto lá de João capítulo 5, versículo 19, que diz ali que o Senhor Jesus, ele que tinha como essa proposta revelar quem era o Pai, diz esse texto que Jesus não fazia nada sem que antes ele visse no Pai aquilo, e aí então ele repetia, ou seja, ele não fazia nenhum ato sem que primeiro ele visse no Pai e depois ele refletisse nessa ideia. Então, se ele veio revelar quem era o Pai, né, a identidade de Jesus está relacionada a isso, a nos revelar quem é o Pai, e aí ele mostra para a gente que ele era a imagem do Deus invisível, esse Jesus que nos revela o que Deus espera de nós, o que Deus deseja de nós, o que ele fazia no mundo, era isso. Ele olhava para o céu, ele via como o Pai fazia, e ele fazia igual. Por isso a gente precisa se prostrar aos pés de Jesus, para ver quem é o nosso Criador, e nele nós temos a resposta para esse nosso dilema. Em suma, eu quero dizer isso. Que se você quer resolver a sua crise, se você quer tratar o seu problema relacionado a isso, passe tempo aos pés de Jesus. Gaste tempo em conhecê-lo, em prostrar-se diante dele. E uma das coisas mais maravilhosas, quando você se prostra aos pés de Jesus e aprende dele, e o que ele melhor revela para nós sobre Deus, é nos revelar Deus como o nosso Pai. Deus, o nosso Pai. E é curioso isso tem muito a ver com identidade. Um dos aspectos mais importantes da identidade, né, de saber quem somos, de onde viemos, é a questão da paternidade. Tive o cuidado de pegar meu RG aqui na mão. Olha aí. Tem uma foto bonita aqui, gente. Vocês não podem ver daí. É interessante que logo depois do nosso nome, sabe qual é a primeira coisa que aparece? O nome do nosso pai. Ou o nome da mãe, né? Que é relacionado à questão da paternidade. Isso não é curioso? Já parou para pensar nisso? Quem ensinou isso para os homens? Na verdade, isso é uma coisa da nossa essência. Se a gente quer saber quem a gente é, sobretudo a gente precisa saber quem é o nosso pai. A gente tem estudado a Bíblia e tem aprendido, e até a questão da psicologia explica essa questão, que a maneira como nós convivemos com o nosso pai, com a nossa mãe, o relacionamento que a gente teve no nosso passado com os nossos pais, isso afeta o nosso relacionamento com o Pai eterno, com o Pai celestial. A maioria dos traumas, muito dos nossos traumas, vem exatamente do relacionamento que a gente teve com os nossos progenitores, com o pai, com a mãe, como nós lidamos com isso. Isso acarreta para a gente um monte de crise, um monte de dificuldade, que a gente só se reencontra de fato, ou só há cura plena, quando a gente resolve esses conflitos, ou sobretudo quando nós encontramos a cura disso no nosso Pai do céu, no nosso Senhor. Então a questão da paternidade é algo muito importante para a gente entender a nossa identidade em Cristo. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Não é à toa, gente, que a Bíblia gasta tantos versículos para falar simplesmente essa mensagem, que Deus é o nosso Pai. Deus é o meu Pai, Deus é o teu Pai. E compreender isso, viver isso, é magnífico, é poderoso. Na teologia a gente chama isso de doutrina da adoção. É uma das coisas que mais Paulo ensinou, foi essa questão da adoção, de que nós somos filhos de Deus. Queria fazer um resumo dessa doutrina, o que a Bíblia ensina para nós sobre essa questão. Para a gente entender por que nós somos filhos de Deus, ou por que nós somos adotados como filhos de Deus, a gente precisa voltar lá ao início, à origem de tudo. E a gente descobre, indo ao Éden, que nós fomos criados para sermos filhos de Deus.
Não só isso, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Não só isso, Ele nos criou para a sua alegria. Nós somos representantes dEle aqui na terra. Nós fomos criados para a glória e para o louvor do Senhor. E isso tem a ver de que Deus nos criou parecido com eles, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, e pudéssemos conhecê-lo como Pai, e Ele pudesse nos tratar como filhos, e Ele pudesse nos amar como filhos, e que Ele pudesse andar com a gente ao entardecer, e que Ele pudesse conhecer os nossos segredos, e que Ele pudesse contar para nós os segredos dEle da eternidade, de sermos amigos. Esse era o plano original. Ele quis que nós fôssemos felizes, que nós fôssemos plenos, e que nós fôssemos aqui representantes dEle, aqui no meio da criação. Mas o problema é que veio o pecado, e isso é a questão. O pecado veio num ato em que Satanás, por meio da serpente, enganou o ser humano e plantou a dúvida, gente, no coração humano. Colocou uma crise, tentou implantar uma crise de identidade. Começou a colocar em dúvida esse relacionamento com Deus, e isso gerou o pecado, e como resposta disso, o ser humano virou as costas para Deus. Uma das ilustrações mais claras sobre esse ato na Bíblia é o ato do filho pródigo. Quando o filho pródigo renega o pai e diz: me dá minha parte da herança, que eu vou viver a minha vida. E lá no Éden, a ação do ser humano foi uma ação de rebelião. Pecado é rebelião. E o ser humano se afastou de Deus. Aí a terceira coisa, quais foram os reflexos disso? Quais foram as consequências desse ato? Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós éramos filhos e deixamos de ser filhos. Nos tornamos inimigos. Nos tornamos também escravos dos nossos desejos, escravos do pecado e condenados à morte. Desde a queda, e para entender a nossa origem, a nossa identidade, a gente precisa visitar o Éden. Desde a queda, nós temos dentro de nós um coração caído. O ser humano tem um coração corrupto, e sobretudo tem uma alma vazia, um interior vazio, porque ele esqueceu o Pai, ele se afastou das suas origens, ele virou as costas para o seu Criador. É aqui que começa a crise de identidade de toda a humanidade. A gente tem buscado a solução, temos buscado os remédios para as nossas crises, para as nossas dificuldades, mas se a gente de fato quer entender quem somos, se a gente de fato quer encontrar cura e cura espiritual, a gente precisa entender isso. O pecado gerou no ser humano uma crise existencial, se afastou de Deus, começa esse problema de identidade no ser humano. Coração caído, coração perverso, escravo dos seus desejos, distante do Pai, sem compreensão do que Ele é, por que Ele foi feito e para onde Ele está indo. Essa é a história da humanidade, essa é o verdadeiro significado da nossa crise, o que está por trás de toda essa história. Mas existe uma quarta mensagem desse resumo da doutrina, é que Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos resgatar. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, que Deus tinha um plano glorioso, e desde a eternidade Ele já havia planejado de enviar Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, e por meio dessa morte, nós restabelecermos a nossa condição de filhos e filhas, voltar à nossa origem de filho e filha de Deus.
E esse texto que nós lemos no início, que diz isso: contudo, aos que receberam e que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É preciso crer em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o direito. Por que receber o direito? Porque nós abrimos mão disso. Lá no Éden, quando nós viramos as costas para Deus, a gente renegou o nosso Pai. Mas Jesus, pelo seu amor, morreu na cruz, para que mesmo sem o direito, Ele nos desse a oportunidade em forma de direito, e a gente pudesse então, agora, voltar a ser filho. E por isso a palavra que a Bíblia usa para filiação, para o nosso voltar a ser filho de Deus, ele chama isso de adoção. Exatamente porque nós já fomos filhos legítimos, nós abrimos mão desse direito, e agora a única maneira dele nos resgatar novamente é ele nos adotar. Já que nós não temos o direito para ser filho, já que nós não temos mais esse direito, então ele diz: então eu vou adotar você. Eu vou colocar o meu nome no seu registro de novo. E aí você vai voltar a ser filho, e para isso só basta crer. E ele diz: eles se tornaram filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, não da vontade da carne, mas de Deus. A segunda condição para a gente se tornar filho de Deus, além de crer, é o ato de nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo, exatamente porque a nossa condição no pecado não é outro senão o da morte. A Bíblia diz que, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Éramos filhos e agora não somos mais filhos. Nos tornamos escravos do pecado. Diz, o que nós nos tornamos foi filho da ira, escravo do diabo. Éramos mortos. Então imagine agora você num cemitério. É onde nós estávamos sem Jesus. E segundo esse texto, ele nos deu a oportunidade de reviver. Isso é o novo nascimento que nós temos em Jesus. Nós nascemos de novo. Ele nos dá uma oportunidade de uma nova história. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele apaga o nosso passado e diz: a partir de agora, tudo se faz novo na sua vida. Viva uma novidade de vida. Você vai ser o meu bebê. Você vai ser a minha criança. Você está nascendo de novo. Quando foi que você nasceu de novo? Quando foi que você entregou a vida a Jesus? Você ainda não fez isso? Então você precisa fazer isso o mais rápido possível, entregar a sua vida a Ele, para que você viva essa experiência do novo nascimento. O que acontece então quando nós aceitamos Jesus como Salvador, para a gente entender essa doutrina da adoção? A Bíblia diz que nós fomos perdoados por causa da obra da cruz. A palavra para isso, técnico, é justificação. Nós fomos justificados diante de Deus, ou seja, o nosso passado foi apagado, cancelado, aniquilado. Ele riscou a cédula, a nota promissória que era contra nós. Diz que nós fomos justificados por causa de Jesus. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, então nós temos de Deus esse perdão. Quando Jesus lá na cruz disse tetelestai, lembra que eu comentei um dia desse aqui com vocês? Lá ele diz: está consumado, está pago a dívida. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que temos paz com Deus por meio do sangue de Jesus que nos purifica. E a ideia da justificação é exatamente isso, é como se a gente fosse diante do tribunal de Deus, nós fôssemos convidados para ir diante do tribunal de Deus, para receber o veredito dele contra nós. E claro, nós já estamos condenados. E a gente vai diante do juiz, e ele diz: eu vou olhar a sua ficha, eu vou olhar o seu passado, eu vou ver todos os seus pecados, e vou ver se eu te perdoo, se eu te condeno, ou se você é justo. E aí, quando o justo juiz vê os nossos atos, não há o que fazer senão nos condenar.
E aí é como se ele batesse um martelo e diz, você está condenado, porque a minha justiça é essa. Então eu queria que você imaginasse essa cena, você diante do juiz, no céu, e aí é o momento de dar o seu veredito, e quando está para ele dar o seu veredito, de repente entra alguém na sala do tribunal e diz, não, calma aí, calma um instante. Esse réu não tem mais dívida, porque eu paguei no lugar dele. Então, por causa da minha obra, e quem faz isso é Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus, nós somos perdoados e abençoados. Quando a gente é perdoado, a gente é justificado, o Senhor dá um presente para a gente, esse juiz dá um presente para a gente, que é o Espírito Santo, que passa a habitar dentro do nosso coração. E por isso, nós nascemos de novo. O Espírito Santo nos regenera, nos dá uma nova vida. E é nesse momento, nesse ato, que o Senhor nos adota. É legal você imaginar essa cena. Um juiz que perdoa um criminoso e diz, você está perdoado. Vai para casa. Isso já seria gracioso demais. Seria um ato de misericórdia. Seria um ato de muita bondade. Mas imagina que esse juiz diz assim, olha, não apenas te perdoo, mas eu te convido para fazer parte da minha família. Eu vou adotar você, você agora vai ser meu filho, você vai ser a minha filha. Você vai fazer parte da minha herança. Você vai para a minha casa. Imagina que cena gloriosa é essa. Pois foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Na obra da cruz, Ele nos justifica, Ele nos regenera, Ele nos faz nascer de novo e Ele nos adota como parte da sua família. E isso, irmãos, é grandioso demais. A realidade é que, às vezes, a gente não compreende o quanto isso é poderoso, mas vale a pena a gente entender essa verdade que está declarada nesse texto, né? De que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Um pouquinho antes, né? Olha lá. Que grande amor o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus. E não é que ele não é que ele chama apenas. É um fato lá. E de fato, isso é fato. É fato que somos. Quem garante isso é Jesus, é a obra dele na cruz do Calvário. Então, a gente precisa entender essa verdade. Nós somos filhos de Deus. E alguns textos da palavra nos confirmam essa realidade, essa verdade, irmãos. Esse texto é um deles. Eu queria que você lesse comigo toda essa palavra. Você pode me ajudar nessa leitura? Vamos lá, todos juntos, começando lá da primeira palavra. Vamos juntos. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele está, purifica a si mesmo, como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, o pecado, transgressão da lei. Vamos só pensar rapidamente o que implica nessa filiação de Deus. Primeiro, implica num ato de amor de Deus por nós. É graça, nós não merecemos, nós abrimos mão, nós viramos as costas para Ele. Então, um ato gracioso que é de se espantar mesmo, como ali o apóstolo está espantado, ele diz assim, como que eu posso entender esta realidade? Mas também implica num ato de relacionamento. Ser filho de Deus implica em nos relacionar com Ele, num relacionamento de amor. E esse texto também nos diz que nos relacionar com Deus, ou sermos filhos de Deus, implica
também em santidade, uma santidade que precisa ser em resposta deste amor. O fato de que Ele nos amou, Ele nos salvou, e agora, quem eu sou? Eu sou filho, eu sou filha dEle. Então, como que eu devo viver? Como que eu devo fazer? Como eu devo existir? Eu devo viver para a glória do meu Pai. Eu preciso viver na semelhança de Jesus. E Ele diz que quem é nascido de Deus tem a semente de Deus no seu coração. E não pode viver de qualquer maneira, de qualquer forma. A gente precisa resolver essa questão. Eu lembro que nas férias a gente fica assistindo, pelo menos eu, fica assistindo filme, tá? Eu não lembro de um filme, não lembro como que era o nome do filme, talvez você lembre, que é de uma moça que a mãe dela escondeu que ela era princesa. E aí só na adolescência, quase na juventude, que ela descobre que ela é princesa. Exatamente porque está faltando uma rainha lá e descobrem que ela está viva e vão atrás. Como que é? O Diário de uma Princesa. Por que eu estou citando essa história? Porque essa jovem, ela não sabia que ela era princesa. E ela precisa, então, descobrir a sua identidade e ela precisa, então, reaprender, ou melhor, aprender a ser princesa. E é isso que é o nosso desafio. E uma cena que me chamou a atenção é que ela se esforça e está muito difícil. E ela diz, então eu desisto de ser princesa, eu não quero ser isso. E aí alguém lá diz isso para ela, você pode até não assumir a sua posição, mas nada muda a sua essência. Você tem sangue real no seu corpo, você é uma princesa, mesmo que você não queira. Isso tem a ver com a nossa essência. Às vezes é tão difícil ser cristão, às vezes é tão difícil ser fiel, mas nada disso muda a sua essência. Você é filho, você é filha, e o nosso desafio é exatamente aprender essa realidade. O coral cantou um hino aqui dizendo que Deus nos ama e que não há nada que possa nos separar dessa verdade. Isso é com base em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 34 a seguir, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. Isso é fato. Mesmo que você peque, mesmo que você falhe, mesmo que você não consiga, ainda assim existe um fato verdadeiro em sua vida. Você é filho, você é filha. Existe um fato glorioso, que Deus te ama e que Ele tem planos para a sua vida. E você pode viver isso, você deve viver isso. Redescobrir a sua identidade tem a ver com esta verdade, e que você vai viver em santidade agora, não com base nos seus desejos, não com base no que estão dizendo para você, mas com base na sua resposta de amor àquilo que Deus demonstrou por você na cruz do Calvário. Então é essa palavra aí. Outro texto lindo é o texto de Hebreus capítulo 4. Eu queria que vocês lessem comigo também, vamos lá? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, são seus deuses. Até aí, irmãos, o que esse texto está ensinando para a gente? Que tudo que o Pai fez, enviando Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, tinha como propósito restaurar o nosso relacionamento de pai e filho com o nosso Deus. É isso que esse texto está dizendo. E ele está dizendo para a gente que por isso nós recebemos esse dom que é a adoção. Esse versículo está também dizendo
que ser filho de Deus implica no fato da presença do Espírito Santo em nosso coração. E ele diz que por causa disso, nós temos uma herança. Nós não somos mais escravos. Antes a gente era escravo do pecado, mas ele nos libertou dessa escravidão. E agora, ao invés de sermos escravos, nós somos filhos, somos filhas. O problema é que quando a gente vem para o reino de Deus, e agora a gente está num novo status, num novo estágio, numa nova condição, numa nova posição espiritual diante de Deus, a posição de filho, mas infelizmente a gente aprendeu a vida inteira a ser escravo, então a gente tem a mentalidade de escravo. E o trabalho do Espírito Santo em nós é tirar essa mentalidade e colocar em nós a mentalidade de filho. E aí o Espírito Santo trabalha no nosso coração exatamente para nos libertar dessa mentalidade escrava, dessa mentalidade frágil, desse condicionamento para o pecado. E Ele tem paciência com a gente, Ele está trabalhando na nossa vida, nos ensinando e nos dizendo: Deus é o seu Pai, saiba disso, você é um príncipe, você é uma princesa, e Ele tem te ajudado nisso. Eu quero ler mais essa palavra para a gente orar. Agora Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 13. Olha o que diz esse texto. Queria que vocês lessem comigo também. Vamos lá. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? O Espírito Santo fala ao seu coração, você sente a presença dele. Olha a sequência, vamos lá. Pois vocês receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Olha lá. E o próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui é maravilhoso, eu amo essa palavra. Ele está dizendo o seguinte aqui, que a gente tem certeza disso, porque quando você sente Deus, quando você é abençoado no culto, quando você ouve a palavra e sente Deus falando com você, isso são provas verídicas de que você é filho, que você é filha de Deus. Se o Espírito Santo está aí no seu coração e você se sente amado e amada, é o Espírito Santo testificando que você é filha dele, que você é filho dele. E Ele está falando no nosso coração, exatamente nesse coração caído, que Ele está transformando, essa mentalidade caída que Ele está mudando. Ele está dizendo: você é filho, você é filho. Olha lá o que diz a sequência desse texto. Vamos lá. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é que de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha que maravilha essa palavra. Nós somos filhos e o Espírito Santo está no nosso coração. A sequência dessa palavra diz que o Espírito Santo testifica dentro da gente, ele sussurra no nosso ouvido o tempo inteiro. Ele está dizendo: você é filho de Deus, você é filha do Senhor. Sabe, a gente precisa aprender isso. E Ele está o tempo inteiro nos ensinando, nos mostrando, revelando a nossa identidade, dizendo: não esqueça disso, não despreze essa verdade, você é filho, você é filha, saiba disso, essa é a sua identidade, foi para isso que Ele te criou, e essa verdade é poderosa, é grandiosa. Então o que esse texto implica para a gente? Implica em um treinamento, implica em reaprender a ser filho, e o pai, isso tem a ver com a paternidade, na questão da educação, assim como um pai precisa educar um filho. Nenhum filho nasce com bons modos. Também o nosso Pai, através do Espírito Santo, vai nos educando. Então, você que tem errado, que tem falhado, aprenda isso. O Senhor Deus que te ama, Ele te trata como um bebê, Ele está te ajudando, mesmo que você tropece, Ele não vai te jogar fora, Ele vai te amar, Ele vai cuidar de você em todo o tempo. E por fim, essa palavra, Romanos 8, 29,
essa palavra diz qual é o alvo que Deus tem ao nos tornar filhos dele, filhos e filhas. Podemos ler juntos, vamos lá. Pois aqueles que de antemão conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre os irmãos. Essa palavra é poderosa também. O que Deus deseja para a gente? Deus deseja que nós sejamos filhos dele, que nós vivamos essa palavra, e o alvo que ele tem para a gente, o nosso futuro, é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, o seu Filho. Então ele enviou Jesus aqui na terra, e ele diz, olha para o meu filho e saiba quem eu sou. O meu filho, Jesus, vai revelar para vocês como eu sou, mas também ele vai revelar a vocês como é o pai de vocês, e ele vai revelar o que o pai de vocês querem que vocês se tornem. Então, Deus deseja que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele nos predestinou para isso. E aí é Jesus, esse Jesus que nós adoramos, que nós servimos, esse Jesus não veio trazer para a gente Deus, né? Jesus veio trazer para a gente um Pai. Jesus não, porque deuses nós tínhamos, muitos deuses. O que ele veio trazer para a gente foi o verdadeiro Deus, mas não só um relacionamento de Deus e criaturas. Ele trouxe para a gente um Pai, ele nos deu uma família. E Jesus, além de nos dar uma família, nos deu um irmão. Ele mesmo é o nosso irmão, o nosso padrão, em quem a gente pode olhar, imitá-lo. Então eu gostaria que a gente orasse de acordo com essa palavra. Porque não basta a gente saber essa verdade, esse conhecimento que nós tivemos aqui pela Bíblia. Não basta você saber que Deus é o seu Pai. É preciso viver essa verdade. Saber que você é fruto do amor dEle, que Ele te ama, que Ele te trata com misericórdia, com bondade. E que saber isso tem a ver com a sua identidade. Você está com crise de identidade? Eu queria que você soubesse disso. Que você não é o que o mundo diz que você é. Isso é uma verdade. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem o que os seus desejos te impulsionam a fazer ou praticar. Você é o que seu pai diz que você é. Ele te chama de filho. Você é filha amada. Você é filho amado. Não há nada que você faça que faça com que ele te ame menos. Isso é um fato. Você é filha, você é filho, e mesmo nem os seus pecados, nem os seus erros, nem as suas falhas vai te tirar dessa condição. Não há nada que possa te separar do amor desse Pai, que é gracioso, que é poderoso. Os erros do seu passado não determinam quem você é. Nem os erros do seu passado determinam quem você é. Seus erros podem até dizer o que você se tornou, mas não o que você é. Então hoje, que nós possamos ir aos pés do nosso Criador, perguntar para o nosso Criador quem Ele é, porque descobrindo quem Ele é, nós descobriremos quem nós somos, e a gente vai descobrir que Ele é o nosso Pai, nós vamos descobrir que Ele tem um plano lindo para a nossa vida. Queria orar com você, queria que você ficasse de pé no nome do Senhor Jesus para a gente orar junto. Comecei no início dessa palavra dizendo que dos pés de Jesus que são um latão reluzente. Eu te convido nesse instante a se prostrar aos pés de Jesus. Ele vai dizer quem você é. E eu tenho certeza que Ele vai dizer para você essa palavra, se nós nos prostrarmos. Nós somos filhos de Deus. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Fale com Deus sobre esta verdade, sobre essa realidade que nós pregamos, que nós falamos aqui. Senhor, eu me coloco na Tua presença nesse instante. Eu te agradeço pela Tua bênção, pela Tua palavra, pela Tua ajuda sobre nós. Senhor, eu oro nesse instante por aqueles que estão enfrentando uma crise de identidade, aqueles que estão enfrentando alguma dificuldade na vida, que chegaram a duvidar do Teu amor, da Tua bênção. Deus, eu clamo ao Senhor agora, para que o Senhor visite
o nosso passado. O Senhor é onisciente, onipresente. Para o Senhor não tem diferença no tempo. O Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor pode ir no futuro, o Senhor está no presente, mas o Senhor pode ir ao passado. Então eu queria que o Senhor olhasse agora para este teu filho, essa tua filha, que enfrentou traumas no passado, que não teve um relacionamento bem com o seu pai terreno, com a sua mãe terrena, e carrega traumas, gente, Senhor, que foi abusado, abusada, gente, meu Deus, que sofre e carrega, Senhor Deus, dificuldades, feridas na sua alma, que o Senhor possa visitar o passado dessa pessoa, e trazer cura, trazer libertação, Senhor. Eu clamo a Ti, para que nós possamos, meu Deus, encontrar aquilo que é a nossa essência, e o Senhor está em nossa essência, e nós possamos nos prostrar aos pés de Jesus, para reconhecer, para descobrir quem nós somos, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos libertar, que o Senhor possa nos salvar, nos trazer respostas. Eu oro ao Senhor, meu Deus, nesse instante, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.